Bom, pessoal, então vamos aqui para a nossa aula de orações coordenadas, tá certo? O que são orações coordenadas? As orações coordenadas, elas são chamadas assim porque elas são orações ditas independentes, ou seja, o que é uma oração independente? É aquela, a grosso modo, é aquela que não precisa da ajuda de ninguém para poder ter sentido, tá bom? Eu gosto de falar assim para que as pessoas que têm dificuldade entendam. Então, uma oração coordenada é uma oração independente que a gente fala que é independente, por quê? Porque não precisa da ajuda de ninguém para poder ter sentido completo. Eu vou pegar um exemplo aqui para que você possa enxergar melhor essa situação. Ele tomou café. Se eu chegar para você agora e falar, olha, ele tomou café, hein? Você vai entender? Vai. Vai entender a mensagem que eu estou te passando, ok? Essa é uma característica das orações coordenadas. As orações coordenadas, todas elas têm já a estrutura completa, né? A estrutura necessária para que você possa entender, e ela tem toda a estrutura necessária para se autoconstruir. Como assim? Eu vou ter aqui sujeito, verbo e complemento, tudo estruturadinho na minha oração, tá? E você vai perceber que isso se repete. Todas as orações coordenadas, elas são assim. Essa estrutura completa, sujeito, verbo, complemento, ela não acontece em todas as orações. Existem orações na língua portuguesa que, se eu lançar a ideia, você não vai entender de primeira mão. Como assim? Vou pegar aqui um segundo exemplo para que você possa enxergar. Estou esperando. Se eu chegar para você e disser assim, atenção, eu estou esperando. A primeira coisa que você vai me perguntar é: tá bom, mas está esperando o quê? Está esperando por alguém, alguma coisa? O que é que você está esperando? Ou seja, por si só, estou esperando não consegue me transmitir a ideia completa. Estou esperando precisa da ajuda de outra oração para poder ter sentido, tá bom? De outra oração ou de outro nome. O fato é que estou esperando, se eu quisesse, né, que essa oração fizesse sentido, eu teria que colocar aqui, por exemplo, que você chegue. Agora faz sentido, confere? Estou esperando que você chegue, tá bom? Então, olha bem a diferença entre estou esperando e ele tomou café. Ele tomou café por si só já tem um sentido mais completo, ok? Entendido isso, né? Entendido isso, pegue esse conceito de que as orações coordenadas elas se fazem entender melhor sozinhas, né? Ela não precisa tanto da ajuda de outras pessoas, né? De outras orações. E entenda que ela é completa em sua estrutura. Normalmente elas já têm tudo ali dentro delas, encaixadinhas ali bonitinho, né? O sujeito, o verbo e o complemento. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Ele tomou o café. Eu posso colocar duas orações independentes, né? Uma do lado da outra. Vamos pegar aqui uma segunda expressão independente. Ele tomou café. Ele saiu para treinar na academia. Olha só, essa expressão aqui também é independente, ela possui sujeito, verbo e complemento. Logo, é uma oração coordenada. Ela se faz entender sozinha. Se eu chegar para você e disser, olha, ele saiu para treinar na academia, você vai entender a mensagem que eu estou te passando. Ok? Então, eu tenho aqui do lado, tenho lado a lado duas expressões coordenadas. Tá certo? Duas expressões independentes. Aqui é a minha primeira, ele tomou café. E do lado, ele saiu para treinar na academia, minha segunda expressão coordenada, independente, tá bom? Digamos que eu queira unir essas duas expressões coordenadas. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou apagar esse sujeito que está repetido, né? Ele tomou café e ele saiu para treinar na academia. Eu vou apagar esse sujeito. Apaguei? Ok. Então, para que eu possa unir essas duas orações, eu vou colocar uma conjunção no meio delas. Ele tomou café,
e saiu para treinar na academia. Essa é a grande característica, essa é uma grande característica das orações coordenadas. Quando elas procuram se juntar, elas se juntam através de uma conjunção que nós chamamos de conjunção coordenativa, que nesse caso é a conjunção e, ok? Não se preocupa com a parte de conjunção, que isso aí a gente vai ver daqui a pouco mais para frente. Como dar o nome da conjunção, né? E assim por diante. Vamos seguir? Até aí tudo bem? Ok. Então nós temos dois tipos de orações coordenadas, tá bom? As orações coordenadas sindéticas e as orações coordenadas assindéticas. E qual que é a grande diferença entre elas? As orações coordenadas sindéticas são chamadas assim porque são colocadas na estrutura através de uma conjunção. Como assim, senhores? De maneira bastante simplificada. A minha oração número 2 aqui, a minha expressão coordenada número 2 aqui, senhores, ela foi colocada na frase através de uma conjunção. Concorda comigo? A gente apagou o ele e colocou um e. Quando isso acontece, essa segunda oração aqui recebe o nome de oração coordenada sindética. Ou seja, eu vou ter a minha oração principal, que é uma oração coordenada, certo? Não esqueçam disso. Eu vou ter minha oração principal e eu vou ter uma oração que chegou depois, que ela chegou depois. Essa oração, essa oração, ela é, nesse caso aqui, uma oração coordenada sindética, tá certo? Então eu vou ter minha oração principal, que é uma oração coordenada sindética, tá? As duas são orações coordenadas, mas na hora que eu for dar nome a como elas estão se comportando, a primeira vai se chamar de oração principal e a segunda de oração coordenada sindética. Por que isso? Porque a minha oração, essa oração aqui, número 2, ela foi colocada na estrutura através de uma conjunção. Aqui é a minha conjunção. Tá certo, senhores? Então, oração coordenada sindética, ela entra na estrutura através de uma conjunção, que nesse caso aqui do exemplo é a letrinha E. Tá bom? Então, orações coordenadas sindéticas, pessoal, tem conjunção. As assindéticas, elas são acrescidas na frase por outro modo, que a gente vai ver mais para frente. Elas são bem simples, as assindéticas são bem mais fáceis de se estudar do que as sindéticas. Mas a gente vai começar pelo mais complicado, que são as sindéticas, que você vai ver que não é nada de outro mundo. Então as minhas orações coordenadas sindéticas, elas se subdividem nesses tipos aqui que você está observando: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ok? Senhores, não fica tentando decorar, né? Quais são os tipos de orações coordenadas sindéticas? Né? Muitas vezes a pessoa quer decorar. No caso da prova da ESA, né, as respostas elas vêm em alternativas, né? Alternativas de múltipla escolha. Olha lá na resposta e tenta entender qual é a mensagem que a resposta está te passando. Como assim? Orações coordenadas sindéticas, aditivas. Aditivas me dá a ideia de quê, senhores? De adição, de soma, ok? Então, as minhas orações coordenadas sindéticas aditivas vão me passar a ideia de soma, de uma ação que aconteceu depois da primeira. Vamos tentar entender. Marcelo comprou um livro e saiu da biblioteca. Note que primeiro ele comprou o livro e depois ele também saiu da biblioteca. Ou seja, ele tomou duas ações aqui, ele fez duas ações. A primeira foi a de comprar e a segunda foi a de sair. Quando você tem duas ações que aconteceram uma depois da outra, né? Uma completando a outra ali, uma se somando a outra, melhor dizendo, você vai poder falar que essa segunda oração que ele tomou é
é uma oração coordenada sindética aditiva, ou seja, aqui eu vou ter a minha primeira oração, confere, Marcelo comprou um livro. Eu sei que é uma oração coordenada, porque se eu chegar para você e disser, olha, Marcelo comprou um livro, você vai entender. E se eu falar, olha, Marcelo saiu da biblioteca, você também vai entender. Então são orações coordenadas, certo? Então, e elas, existem duas orações aqui no caso, né? Marcelo comprou um livro e tem a segunda oração dizendo que ele saiu da biblioteca. E eu tenho uma conjunção que está unindo essas duas orações, que nem no exemplo lá em cima. E aí vejam bem, senhores, Marcelo comprou um livro, minha oração principal, e saiu da biblioteca. Saiu da biblioteca é o que a gente chama de oração coordenada sindética aditiva, tá bom? E essa aqui é a minha conjunção. Então, eu tenho duas orações coordenadas. A segunda é introduzida na frase através de uma conjunção, que aqui é a letrinha E. E as duas juntas ali são ações que se somaram, né? Uma coisa veio depois da outra, enfim. Marcelo comprou um livro e também saiu da biblioteca. Quando você perceber que as duas ações elas são unidas e elas passam a ideia de também acontecerem, também, pode ter certeza que ali no meio tem uma oração coordenada sindética aditiva, tá bom? Marcelo comprou um livro e também essa biblioteca. A gente vai fazer uma bateriazinha de exercícios, vocês não vão ter muita dificuldade. Vocês vão ver que é bem simples. Orações coordenadas sindéticas adversativas. Então, o que é adversativas? Adversidade, oposição, negação, tá? É uma característica das orações coordenadas sindéticas adversativas. Vamos pegar um exemplo aqui. O soldado Pedro chegou, mas não assistiu à formatura. Aqui está a minha conjunção, confere? O soldado Pedro chegou, é a ação que aconteceu primeiro, que foi a de chegar. Então você coloca aqui, oração principal, porque foi a ação que aconteceu primeiro. Mas a minha conjunção não assistiu à formatura. Então aqui eu tenho uma oração coordenada, sindética, sindética por causa da conjunção, né? Coordenada porque ela tem sentido sozinha completo. E agora vamos ver se ela é uma oração coordenada sindética adversativa. Por que que ela é uma oração coordenada sindética adversativa? Então, a adversativa ela me passa a ideia de adversidade, né, de negação, de oposição. É o que está acontecendo aqui. Ele chegou, ele tinha tudo para assistir a formatura, mas não assistiu. Ou seja, você está indo numa direção e outra coisa acontece que te atrapalha, outra coisa acontece que impede você de continuar. Quando você tem essa ideia sendo transmitida, a gente fala que a oração coordenada sindética ela é adversativa, certo? Ela vem em sentido contrário ao verbo da oração principal. Entenderam? Então ele chegou, tinha tudo para dar certo e não deu, ele não assistiu. Essa dualidade, né, de algo que tinha tudo para acontecer e não aconteceu, ou algo que tinha tudo para não acontecer e aconteceu, senhores, essa dualidade é uma característica das orações coordenadas sindéticas adversativas, tá bom? O soldado Pedro chegou, mas não assistiu à formatura. Mas não assistiu à formatura é uma oração coordenada sindética adversativa, tá certo? Porque eu tenho a dualidade de algo que estava para acontecer, mas não aconteceu. Orações coordenadas sindéticas alternativas, como o próprio nome diz, é alternativa, é opção. Você tem uma opção, você tem uma alternativa. Então, ou você faz o trabalho, ou você fica de castigo. Note que eu tenho a opção de fazer o trabalho ou ficar de castigo. Com certeza, né? Você faria o trabalho. Ninguém quer ficar de castigo, mas o fato é que as orações coordenadas sindéticas alternativas, elas me transmitem a ideia de opção. Eu tenho uma opção, eu tenho uma alternativa. E elas são bem fáceis, né, de identificar. Você consegue identificar muito rápido as suas conjunções e você percebe. As orações coordenadas sindéticas alternativas, elas se denunciam muito fácil. Ou você faz o trabalho ou fica de castigo. Então aqui, senhores, eu tenho a minha oração principal, que é a opção de fazer o trabalho,
ou ficar de castigo, que é a minha oração coordenada sindética alternativa. São as minhas alternativas, ou faz o trabalho ou fica de castigo, tá bom? Orações coordenadas sindéticas conclusivas. E aqui eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque as pessoas costumam confundir conclusivas de explicativas, senhores. E aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado. Vamos lá. Primeiras conclusivas. Orações coordenadas sindéticas conclusivas. Elas me passam a ideia de consequência. Ok? Embaixo lá eu vou ter a ideia de explicação, mais para frente a gente vê. Mas aqui, as orações coordenadas sindéticas conclusivas me passam a ideia de consequência. Os preços subiram muito, logo economizaremos. Os preços subiram muito, logo economizaremos. Tá? Então, os preços subiram muito. Existe uma consequência em os preços terem subido. Que consequência é essa? A gente ter que economizar. Então, a gente vai economizar em consequência dos preços terem subido. Tá bom? Então, você tem que analisar o sentido. Eu vou ter a minha oração principal aqui e eu vou ter a minha oração coordenada sindética conclusiva. Ok? Porque ela me expressa uma consequência da oração principal. O segundo verbo é uma consequência do primeiro verbo, da primeira oração. Tá certo? Então, as orações coordenadas sindéticas conclusivas me transmitem a ideia de consequência. Os preços subiram muito. Em consequência disso, economizaremos. Ok? Os preços subiram muito, logo teremos que economizar. É uma consequência dos preços terem subido. Agora olha aqui embaixo. Entre, porque está muito frio. Entre o verbo da minha oração principal, porque está muito frio. Porque está muito frio é minha oração coordenada sindética explicativa. Não se esqueçam sempre de destacar a conjunção. Aqui em cima o logo, né? E aqui embaixo a conjunção porquê. Oração coordenada sindética explicativa. Por que explicativa? Porque ela me transmite a ideia de explicação, senhores. Explicação. Ela literalmente me explica alguma ação da oração principal. Então, entre. Por que eu tenho que entrar? Qual que é a explicação de eu ter que entrar? Porque está muito frio. É por essa razão que você vai entrar. Entre, porque está muito frio. Então, ela me explica o porquê de eu ter que entrar. Ok? Então, senhores, olha aqui. Muitas pessoas elas confundem a primeira com a segunda oração, com esse segundo tipo de oração, as conclusivas com as explicativas. E realmente nem sempre é tão fácil você conseguir diferenciar as duas. O fato é, tá, que aqui nos exemplos que eu dei, eles foram bem didáticos, né, bem simples, e você conseguiu identificar logo de cara. Mas, né, em algumas situações isso não acontece. É fácil você confundir. Existe algum bizu, existe alguma dica para você poder identificar? Não. Infelizmente é só pelo contexto. Existem algumas dicas que as pessoas dão, mas elas não são para todos os casos. Então não adianta nada eu ficar dando dicas aqui que não são para todos os casos, né? Como por exemplo a conjunção, se ela estiver depois do verbo, ela tende a ser uma conclusiva. O que vocês vão perceber mais para frente, tem um exemplo aqui nos exercícios em que a conjunção está depois do verbo. E eu vou poder explicar isso mais para frente. E que quando isso acontece, normalmente ela é uma conclusiva, tá? Coisa que aqui, ó, no próprio exemplo que eu dei, não aconteceu, porque economizaremos logo está atrás dele. E você vê que já é uma exceção à regra, certo? Existe a situação de verbos no imperativo, que normalmente a próxima oração serão introduzidas como explicativas, né? Verbos no imperativo, verbos de pedido, né? Verbos de ordem. Enfim, senhores, são situações que nos dão dicas, mas eu repito, a única certeza que você pode ter é pelo contexto mesmo, tá bom?
Então, senhores, os preços subiram muito. Então, aqui eu tenho a minha oração principal e aqui a minha oração coordenada sindética conclusiva. Essa aqui, ó, é a consequência dos preços terem subido. Perceberam? Perceberam? E aqui embaixo na explicação, essa minha segunda oração, porque está muito frio, é a minha explicação de por que eu tenho que entrar. Então, a consequência de estar frio é eu ter que entrar. Vocês estão vendo isso aqui? Nas explicativas, a consequência vai estar na oração principal. Na conclusiva, a minha consequência ela vai estar na segunda oração. Ok? Então aqui eu vou ter a minha explicação. E lá atrás eu vou ter a minha consequência. Coisa que na conclusiva é diferente. Ok? A minha consequência está na segunda oração. Na oração que é a coordenada sindética. Tá? Que está sendo introduzida. Tá bom? Mas, senhores, repito, vá pelo contexto. Vá pelo contexto. Mesmo que seja difícil identificar, né, existem as dicas, né, como eu falei, da conjunção estar depois, deslocada. Existe a questão do verbo no imperativo. Mas sempre tente ir pelo contexto que você dificilmente vai falhar. Eu não fui na escola, nem estudei hoje, nem fiz o dever de casa. Então, senhores, percebam, eu tenho 3 ações aqui, a de não ir para a escola, a de não estudar e a de não fazer o dever de casa. As pessoas olham isso aqui, ó, a conjunção nem, e elas falam, nem tem a ver com não. Se tem a ver com não, quer dizer que é uma adversativa. Negativo, senhores. Isso aqui, ó, essas conjunções estão introduzindo orações coordenadas aditivas. Aditivas? Sim, isso mesmo, aditivas. Então, senhores, eu tenho 3 ações aqui, a de não ir para a escola, a de não estudar e a de não fazer o dever de casa. Então, primeiro, eu não fui na escola, eu também não estudei e eu também não fiz o dever de casa. Percebeu? Então, todas as vezes que você tiver essa ideia de também, pode ter certeza que é uma oração coordenada sindética aditiva que está presente na frase. Tá bom? Nesse caso aqui a gente tem 2 orações coordenadas sindéticas aditivas. Ok? Porque eu tenho 3 ações, né, de não ir na escola, não estudar e não fazer o dever. Não fui na escola, também não estudei hoje, também não fiz o dever de casa. Eu vou ter a minha oração principal da ação que aconteceu primeiro, né? Depois eu vou ter a minha oração coordenada sindética aditiva. Aqui também minha oração coordenada cinética aditiva. Tudo bem? Não só comecei a estudar, como também comprei livros novos. Não preciso nem falar, né? Que eu tenho minha locução conjuntiva, né? Então, não só comecei a estudar minha oração principal, a ação que aconteceu primeiro, como também comprei livros novos. Olha o também aqui. O também, ele já me passa a ideia de adição. Ok? Então, se essa é a minha oração principal, essa aqui vai ser uma oração coordenada sindética aditiva. Inclusive, a primeira oração que eu dei lá no exemplo, ela também é uma aditiva. Ele tomou café e saiu para treinar na academia. Oração coordenada sindética aditiva. Minha oração principal e minha oração coordenada sindética aditiva. Primeiro eu tomei café e também saí para treinar na academia. Tudo bem? Vamos prosseguir na missão. Só um adendo aqui. Eu falei que como também é uma locução conjuntiva. Tem gente que talvez tenha ficado nas nuvens. Todas as vezes que no português você vê essa expressão aqui, ó, locução, significa que eu vou ter duas palavras fazendo o papel de uma. 2 palavras fazendo o papel de uma. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma palavra. Aqui eu tenho uma palavra fazendo papel de conjunção. Aqui eu tenho uma palavra fazendo papel de conjunção. Aqui eu tenho 2. Tá percebendo? Todas as vezes que eu tiver 2 palavras fazendo papel de alguma coisa, é uma locução. Aqui eu tenho 2 palavras fazendo o papel de uma conjunção, portanto, isso aqui é uma locução conjuntiva. Entenderam? Vamos tocar pirão, vamos seguir. Ele recebeu a proposta, entretanto, a recusou por motivos médicos. Essa aqui é a minha conjunção coordenativa. Ele recebeu a proposta, a ação que aconteceu primeiro.
ele recebeu a proposta, entretanto a recusou por motivos médicos. Senhores, isso é certeza, tá? Todas as vezes que você vê isso aqui, ó, a expressão mais, contudo, né? Já estou até dando a resposta da próxima. Contudo, entretanto, todavia, pode ter certeza que essa conjunção está acrescentando na minha frase uma oração coordenada sindética adversativa, porque eu tenho uma ação que tinha tudo para acontecer, ele recebeu a proposta, ia receber a proposta, ia aceitar a proposta, mas recusou. Algo que veio em sentido contrário à ação do primeiro verbo da oração principal, tá ok? Então ele recebeu a proposta, tinha tudo para aceitar, mas recusou por motivos médicos. Tá percebendo essa ideia de dualidade, de tinha tudo para acontecer, mas não aconteceu, ou tinha tudo para dar errado e deu certo, enfim. Quando isso acontecer, senhores, e tiver uma conjunção coordenativa adversativa, que é esse caso aqui, toda vez que você vê entretanto, mais, contudo, todavia, pode ter certeza que é uma oração coordenada sindética adversativa. Vai na conjunção que você consegue identificar com muita facilidade, tá bom? Entretanto, mais, contudo, todavia, introduz uma oração coordenada cinética adversativa. O pneu do meu carro furou, contudo, cheguei a tempo. O pneu do meu carro furou, contudo, eu cheguei a tempo. Então, senhores, o que é que nós temos aqui? Contudo, olha o contudo aqui. Eu tenho a minha oração principal, a ação que aconteceu primeiro, que foi o pneu do carro ter furado, e eu vou ter a minha segunda oração, que é uma oração coordenada sindética adversativa também, tá bom? Pela conjunção eu já consegui perceber. Tem contudo, tem mais, tem todavia, tem entretanto. Então, é uma oração coordenada sindética adversativa. Certo? Simples assim. Economizei o ano todo. Todavia, olha, mais uma sindética adversativa. Todavia, não consegui comprar o apartamento. Então, ele economizou o ano todo, tinha tudo para dar certo e deu errado. Certo? Se deu errado, se você tem essa ideia de dualidade e você tem uma conjunção que ela está transmitindo a ideia de adversidade, senhores, você pode ter certeza que existe uma oração coordenada sindética adversativa na sua frase, tá bom? Vai pausando o vídeo, tenta fazer sozinho e depois que tentar fazer sozinho, observa a minha correção, dá o play de novo e observa a minha correção, tá? O réu ficou em silêncio, pois não lhe deixavam falar. O réu ficou em silêncio, é a consequência, certo? Ele ficou em silêncio por causa de alguma coisa. Isso aqui é a consequência de alguma coisa. Que coisa é essa? O réu ficou em silêncio. Por quê? Tá? Porque não lhe deixavam falar. Então essa aqui é a razão dele ter ficado em silêncio. É a razão da minha consequência. A explicação da minha consequência. Que nem lá em cima. Eu já vou mostrar lá em cima. É a minha explicação da minha consequência. Aqui também é a minha explicação de por que eu tenho que entrar. Explicação da minha consequência. Se ela está passando a ideia de explicação, eu vou ter a minha oração principal e eu vou ter a minha oração coordenada, sindética e explicativa. Tá bom? Entenderam isso? Eu tenho uma consequência lá no começo e uma explicação. Algo que está explicando ela. Essa consequência. Tá certo? Não vá, pois deve-se lembrar que o lugar é perigoso. Senhores, não vá. Por que eu não posso ir? A consequência é eu não ir. Porque o lugar é perigoso. Eu estou explicando por que da consequência de eu não poder ir. Tá? Então, se eu estiver explicando o porquê dessa consequência, pode ter certeza que essa oração aqui ela é uma oração coordenada, sindética e explicativa, tá certo? Ele aqui, o meu verbo aqui no imperativo, não vá, o verbo de ordem, o verbo de pedido no caso, né? Pois deve-se lembrar que o lugar é perigoso, tá bom? Então, viu o verbo aqui no imperativo, já é um sinal de que possivelmente a próxima oração coordenada, sindética e explicativa. E é exatamente o que está acontecendo aqui, pois deve-se lembrar que o lugar é perigoso, tá bom? Uma explicação da minha consequência. Pelo contexto você já consegue perceber. Não demore,
porque o filme já vai começar. É a mesma situação, existe uma consequência, eu não posso demorar. E essa consequência de eu não poder demorar é em função de alguma coisa. Tá aqui a minha conjunção, né? Por quê? E aqui a minha explicação de por que eu não posso demorar, tá? Então, senhores, não demore, porque o filme já vai começar. Ou seja, essa aqui é a minha oração coordenada sindética explicativa. Aqui é a minha oração principal e a minha oração coordenada sindética explicativa. Tudo bem? Ou ligamos o GPS ou abrimos o mapa. Ou ligo o GPS ou eu ligo o mapa. Eu tenho a opção de ligar ou de abrir o mapa. Eu tenho uma alternativa. E eu tenho uma conjunção que está passando a ideia de opção. Portanto, eu vou ter uma oração principal, que é a que veio primeiro, e eu vou ter a minha oração coordenada sindética alternativa. Tá bom? Porque me dá uma alternativa. Ou eu ligo o GPS ou abro o mapa. Qual que você vai escolher? Alternativa. Ora chorava, ora sorria, ora não sabia o que queria. Tá bom? Esse tipo de conjunção também introduz uma oração coordenada sindética alternativa, porque ou está chorando ou está sorrindo, ou não sabe o que quer. Então tá vendo, ó, ou chora ou sorri ou não sabe o que quer. Tá parecendo muito com uma oração aqui em cima que a gente acabou de ver, confere? Então ela tem alternativa. Ora ela está chorando, depois ela tem a opção de ficar sorrindo, depois é uma opção. Então ela faz várias coisas, ela tem opção, ela tem alternativas, né? E ela chora, ela sorri, ela não sabe o que quer. Ela está sempre nessas opções, nessas três opções aqui. Quando tiver essa expressão, quando tiver essa conjunção e você tiver essa ideia de alternatividade, senhores, a oração que vier primeiro, né, o verbo que aconteceu primeiro é a minha oração principal e as próximas pode ter certeza que são orações coordenadas sindéticas alternativas. Oração coordenada sindética alternativa. Tudo bem? Venceremos, quer você queira, quer não. Ou seja, eu tenho a opção de querer ou não. Concorda? Eu vou vencer de qualquer jeito. Se você quiser querer, tá bom. Se você não quiser querer, problema é seu, mas eu vou vencer. Quer você queira, quer não. A minha conjunção, ou melhor, as minhas conjunções, tá certo? Minha oração principal e a minha oração coordenada sindética alternativa, tá certo? Então, a minha oração principal, senhores, e aqui a minha oração coordenada sindética alternativa, tá certo? Porque eu tenho a opção de querer ou não. Independente disso, ele vai vencer. Eles vão vencer, entendeu? Então, quando você tiver essa ideia de alternatividade, de opção, pode ter certeza que é uma oração coordenada sindética alternativa, tá? A dona Lúcia não consegue subir escadas, portanto, usaremos o elevador. Então, a consequência é eu ter que subir o elevador, concorda comigo? Eu tenho que usar o elevador, perdão. Se a minha consequência é eu ter que usar o elevador, existe uma explicação para essa consequência e ela está aqui atrás. Eu vou ter que usar o elevador, senhores, e a explicação é que a dona Lúcia não consegue subir escadas. Ou seja, a minha oração principal, né, a ação que aconteceu primeiro, e minha conjunção aqui, portanto, né, minha conjunção, e a minha oração coordenada sindética. E ela vai ser conclusiva, porque a minha oração coordenada sindética está me dando a ideia de consequência. A minha explicação está na oração principal, ou seja, essa oração aqui é uma oração coordenada sindética conclusiva. Tá bom? Que nem lá em cima, que a gente viu, onde eu tenho a minha consequência na segunda oração e a minha explicação na primeira, tá? Oração coordenada sindética conclusiva. O inverno aqui é rigoroso. Use, portanto, o seu agasalho. Então, senhores, olha isso aqui. O inverno aqui é rigoroso. Use, portanto. Tá vendo que a minha conjunção ela está depois do verbo usar? Quando ela acontecer isso, ela vai vir entre vírgulas. A gente fala que a conjunção ela foi deslocada, tá? E todas as vezes que acontecer esse tipo de coisa no português, que uma expressão estiver num lugar que ela normalmente não está, a gente fala que essa expressão ela foi deslocada,
Então a minha conjunção foi deslocada. Se você tivesse sei lá, um substantivo fora do lugar, ele estaria entre vírgulas. Se você tivesse um adjetivo fora do lugar, ele estaria entre vírgulas. Se está entre vírgulas, é porque ou aquilo ali está me passando, é um tipo de oração que a gente vai ver mais para frente, ou aquilo ali foi deslocado, tá ok? Então o inverno aqui é rigoroso. Use, portanto, o seu agasalho. E todas as vezes que você vê uma conjunção que foi deslocada, você pode ter certeza que talvez, não é certeza, aquela oração onde ela está inserida, existem grandes chances daquela oração que ela está inserida ser uma conclusiva. Mas é como eu falei, veja pelo contexto. Aqui, senhores, está a consequência do inverno ser rigoroso. E para essa consequência, eu tenho uma explicação. E a explicação está aqui atrás, ó. Eu vou ter que colocar o agasalho porque o inverno é rigoroso. As explicativas passam essa ideia de porquê, de o porquê das coisas. Elas explicam as coisas. Então, olha onde é que está a minha consequência, na segunda oração. Se ela está na segunda oração, na oração coordenada sindética, automaticamente, essa conjunção está inserindo na minha frase uma oração coordenada sindética conclusiva, tá? Porque me passa a ideia de consequência. E aqui atrás é a minha oração principal, como sempre. O verbo que aconteceu primeiro. Mas e as conjunções? Você vê eu falando de conjunção, né? E as conjunções? A conjunção, pessoal, ela vai receber o nome da oração que ela está introduzindo. Então, por exemplo, Marcelo comprou um livro e saiu da biblioteca. Se isso aqui é uma oração coordenada sindética aditiva, logo a minha conjunção será uma conjunção coordenativa aditiva. Se aqui eu tenho a minha conjunção e logo em seguida eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa, logo essa conjunção vai se chamar conjunção coordenativa adversativa. Tá vendo? Ela sempre vai receber o nome da oração que ela está introduzindo. Ou você fica de castigo ou faz trabalho. Então as minhas conjunções aqui, elas estão me transmitindo a ideia de alternativa. Logo, são conjunções coordenativas alternativas. Nesse caso aqui, ó, é uma conjunção coordenativa o quê? Conclusiva. E aqui, senhores, porque está fazendo papel de explicação. Logo, é uma conjunção coordenativa explicativa. Simples assim? Simples assim, tá bom? Elas recebem o nome das orações que elas introduzem. Tudo bem? Pois bem, então vamos para as orações coordenadas assindéticas. E elas são bem fáceis. Você vê que elas são muito tranquilas. As flores foram regadas, as árvores foram podadas, o jardim está pronto. Veja que as minhas orações coordenadas assindéticas, elas não têm conjunção. Eu vou ter minha oração principal e vou ter as minhas orações coordenadas. Elas são introduzidas por pontuação. Essa aqui é a grande característica delas. Elas são introduzidas por vírgula, por ponto e vírgula, por 2 pontos. Tá bom? Não interessa. Elas serão introduzidas por pontuação. E é exatamente o que está acontecendo aqui embaixo. As flores foram regadas, vírgula. As árvores foram podadas, vírgula. O jardim está pronto. Oração principal, oração coordenada sindética e uma oração coordenada sindética. Está separada por vírgulas, senhores. Podem ter certeza que é uma oração coordenada assindética. Entenderam? As outras têm a conjunção mais, porque, todavia, enfim. E, lembra? Entretanto, aqui não. Aqui não tem conjunção, aqui tem pontuação. Está sendo introduzida por pontuação, parabéns, você tem uma oração coordenada assindética, certo? Não comprei chuteiras, vírgula. Não tenho uniforme, vírgula. Não posso jogar. Então, vou ter minha oração principal, vírgula. Minha oração coordenada, vírgula. Depois, outra oração coordenada. Eu já posso falar que são orações coordenadas assindéticas, porque estão sendo introduzidas por
por pontuação, né? Estão sendo introduzidas por pontuação, e elas são orações coordenadas porque são independentes e fazem sentido por si só. Tudo bem? Essa aqui é uma oração famosa, confere? Vamos lá, para quem não sabia, essa aqui é uma oração famosa. Vim, vi, venci. Vim, vírgula. Vi, vírgula. Venci. Então, tenho 3 orações aqui que possuem sentido completo, né? Elas transmitem com clareza a sua ideia e elas estão separadas por oração. Então, eu tenho orações coordenadas aqui. Oração principal, depois uma oração coordenada assindética e, por fim, uma oração coordenada assindética também. Tá bom? Está separada por pontuação, senhores, e não existe conjunção, tem sentido completo. Então, senhores, parabéns, você tem oração coordenada assindética. Ok? Bem tranquilo, né? Então vamos para um exercício. E agora valendo, exercício da ESA. O chão da rua está todo molhado. Deve ter, pois, chovido muito. Tá bom? Lembra que eu falei que não é tão fácil você conseguir identificar a explicação e a consequência? Esse aqui é um exemplo. O sinal que eu tenho é que a minha conjunção ela está deslocada. Tá vendo? Deve ter, pois, e a prova de que ela está deslocada é que ela está entre vírgula. E o que eu falei? Que quando isso acontecer, normalmente ela está introduzindo uma oração coordenada sindética conclusiva. Tá bom? Uma oração coordenada sindética conclusiva. Você vê que esse é um típico exemplo no qual é difícil você entender quem é a explicação e quem é a consequência. Tá ok? Porque, naturalmente, essa aqui, ó, devia ser a consequência pelo sentido, confere? Mas quando você desloca a minha conjunção, você transfere esse efeito de consequência para quem está na oração secundária, tá bom? Eu falei isso. Quando você tiver verbos no imperativo é explicativa, normalmente. E quando você desloca a sua conjunção, você transfere a consequência para a segunda oração, tá bom? Basicamente é isso aí. Eles fazem isso na maldade, para poder você não conseguir entender quem é quem aqui. Porque, pela lógica, o chão da rua estar todo molhado é uma consequência de ter chovido. Mas pelo fato de eu ter deslocado a minha conjunção, senhores, isso aí eu já havia dito antes, você transferiu o efeito de conclusão para a oração secundária. Minha oração principal, né, o chão da rua está todo molhado, e a minha oração secundária será uma oração conclusiva, tá bom? Então ela me passa a ideia de que conclusão. O chão da rua está molhado, deve ter, pois, olha aqui a minha conjunção, pois, chovido muito. Essa conjunção tem sentido de que? Ele está perguntando. Tem ideia de explicação, de adição, de oposição, né, no caso adversativas. Conclusão ou causa? Conclusão, tá bom? Conclusão. Tá certo? Não era um craque, mas sua perna desfalcaria o time. No trecho, a segunda oração é, na gramática normativa, que tipo de oração? Vamos lá. A segunda oração, oração principal e a minha oração aqui, a minha oração secundária. Essa oração é uma oração coordenada. Porque se eu falasse assim, ó, a perda dele, olha, desfalcaria o time. Você entenderia, não entenderia? Então é uma oração coordenada. Se eu falar para você, olha, ele não é um craque, você vai entender também. Então, oração coordenada, fazendo papel de oração principal. Mas sua perda desfalcaria o time. Mas é a minha conjunção. E ela está me passando no sentido de oposição, de mas, entretanto. Lembra que eu tinha falado? Entretanto, contudo, todavia. Senhores, todas as vezes que você tiver esse sentido, qual a ideia que eu vou ter? Eu vou ter a ideia de adversidade. Então, isso aqui é uma oração coordenada sindética adversativa. E ele pergunta, que tipo de oração é essa? É uma substantiva? É uma coordenada assindética?
é uma subordinada adjetiva, é uma coordenada sindética, é uma coordenada sindética, tá bom? Se fosse assindética, não estaria a conjunção aqui, estaria só a vírgula. Mas como nós temos uma conjunção, senhores, é uma oração coordenada sindética, tudo bem? Por fim, em todas as alternativas, orações subordinadas adverbiais, exceto, estude bastante, porque amanhã haverá uma prova. Então, amanhã haverá uma prova. A consequência de haver a prova é eu ter que estudar bastante. Concorda comigo? A minha conjunção não foi deslocada, ela está no lugar certo. Então, se aqui é a minha consequência, aqui é a minha explicação. Portanto, é uma oração coordenada sindética explicativa. Esse meu C cedilha aqui está sendo como se fosse essa. É uma oração coordenada sindética explicativa. Oração coordenada sindética explicativa. Aí ele pergunta, olha só, na primeira alternativa aqui a gente acabou já, em todas as alternativas, há orações subordinadas adverbiais. Onde é que não tem? Na primeira, a gente acabou de ver. Pelo que a gente estudou, a gente já conseguiu identificar que são orações coordenadas. E que nesse caso é uma oração coordenada sindética explicativa. Tá certo? Eu não vou bater as subordinadas adverbiais, que são as outras alternativas, porque a gente ainda não estudou elas, né? Elas serão objeto de estudo no futuro. Mas o que eu deixo para os senhores? Que vocês estudem, que vocês pratiquem. Oração coordenada sindética e assindética, a assindética nem tanto, porque elas são muito fáceis de se identificar, né? Como você percebeu. Mas as sindéticas, senhores, tem que praticar, senão não sai. Se você não praticar, se você não tiver essa malícia de saber que a conjunção foi deslocada, se você não tiver essa malícia de ver que a minha conjunção está fazendo papel de entretanto, contudo, de adversidade, você vai se embananar na prova e vai confundir tudo. Vai confundir explicação com conclusão, não vai conseguir identificar onde é que estão as aditivas, enfim. Tá? Vai confundir as aditivas. Lembra do nem? Que a pessoa pensa que é não e, na verdade, às vezes, né, ela está me passando a ideia de também, como a gente viu no exemplo anterior lá, e que por isso é uma aditiva. Pois é, para que você não tenha esse tipo de confusão, senhores, é preciso que você pratique, tá bom? Então, dou por bem recomendado, bom estudo a todos, até mais.